Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai adotar um formato um pouquinho diferente das nossas antigas aulas, ok? Porque hoje o nosso assunto vai ser o declínio colonial no Brasil. Tá bom, mas o que será o declínio colonial? O declínio colonial vão ser processos que vão gerar independência. Mas, para que esses processos ocorram, vão ser necessários dois fatores. O nosso primeiro fator vai ser no quadro internacional, onde Portugal vai precisar passar por um processo de enfraquecimento político, militar e econômico, e assim não consiga impedir a independência da colônia. E o segundo fator vai ser no Brasil de fato, onde vão ser necessários que grupos sociais se movimentem e comecem a ter oposições à metrópole e vão criando movimentos que vão ser a favor da independência, ok? Beleza. Mas o declínio colonial vai ser o enfraquecimento dos laços que prendem a colônia à metrópole, ok? E isso vai gerar a independência. O declínio colonial ocorreu ao longo do século XVIII, embora já houvessem alguns sintomas acontecendo no século anterior. Mas por que isso é tão progressivo? Porque os enfraquecimentos dos laços que prendem a colônia à metrópole são muito instáveis, uma vez que a área se expande cada vez mais da colônia e a população aumenta gradativamente também. Então, a instabilidade que tem a metrópole em controlar a colônia é muito grande. Ok, pessoal? A população da colônia começa a desenvolver interesses próprios. Mas, beleza. Então, esses choques de interesses vão se agravando aos poucos até gerar um grande choque de interesse entre a colônia e a metrópole. A população colonial vai começar a se revoltar. E o governo metropolitano vai responder reforçando militarmente e utilizando de violência. Beleza. Quais foram os fatores durante o século XVIII que vão fazer isso? O primeiro deles vão ser contradições de interesse entre a colônia e a metrópole. O segundo vão ser consumidores coloniais e os monopólios metropolitanos em conflito. E o terceiro vão ser as classes sociais que vão ser prejudicadas. Beleza. Mas aí, o posicionamento da coroa poderia aumentar ou diminuir essas revoltas. Bom, a coroa portuguesa adotou uma solução mais fácil. Ela vai ampliar a exploração ao máximo, ela vai aumentar os impostos e as taxas e ela vai reforçar o monopólio comercial. Beleza. Só que a coroa adotou essas estruturas novamente, elas vão reforçar essas estruturas que eu acabei de falar para vocês. Isso vai gerar uma constante vigia. Por quê? A coroa vai começar a monitorar e começar a punir os revoltosos. Isso vai causar muita insatisfação, principalmente entre o povo e a elite. Isso vai gerar as revoltas. Ok, a gente entra no nosso primeiro tipo de revolta, que vão ser as revoltas nativistas. Elas vão acontecer entre 1641 até 1720. Elas foram todas de caráter local. Elas geralmente estão restritas a uma região ou uma cidade limitada. Por quê? Essas revoltas elas vão reclamar impostos elevados, monopólio da coroa e interferência de governadores nomeados por Lisboa. E é importante a gente entender que essas revoltas nativistas, elas não vão chegar a propor independência. Elas vão ser contra uma autoridade portuguesa somente. Aclamação de Amador Bué, em São Paulo, em 1641. Com a notícia do fim do domínio espanhol, com o fim da União Ibérica, alguns paulistas vão pretender nomear e se desligar de Portugal por um tempo. Até então não tinha qualquer manifestação de interesse na região. Como eu falei para vocês, a região de São Vicente era muito pobre.
Então, eles tentaram aclamar Amador Bueno da Silva como o rei de São Paulo. Com a recusa da aclamação, o anônimo separatista se esfriou. Por quê? Não teve uma troca, né? Não teve uma manifestação da coroa, então o movimento foi esquecido. Refletiu principalmente o interesse entre algumas famílias espanhóis estabelecidas em São Paulo que desejavam, né, a incorporação da capitania aos domínios espanhóis em Buenos Aires ou em Assunção. Ok? Beleza. A revolta dos Beckmann, em 1684. A situação da economia maranhense era muito ruim e estava para piorar. Porque a coroa, pressionada pelos jesuítas, vão fazer a proibição da escravização indígena. Que nesse caso vão ser a nossa mão de obra. A base da mão de obra maranhense vai ser os indígenas. Que eram utilizados nas coletas das drogas do sertão, lembra que eu falei para vocês? E na agricultura de subsistência, gerando maiores problemas econômicos. Para tentar acalmar os ânimos dos maranhenses, a coroa portuguesa decide criar a Companhia do Comércio do Maranhão, em 1682. Mas ela deveria fazer algumas ações e teria algumas obrigações. A primeira delas é que elas receberiam um monopólio do comércio maranhense. E a segunda ação é que eles deveriam promover o desenvolvimento da agricultura local. Mas não teve nada disso. No papel estava muito bonito, mas na ação não funcionou. Porque a má administração da empresa gerou uma rebelião entre os colonos. Eles se cansaram da situação. Então, em 1684, os irmãos Manuel e Thomas Beckmann, com o objetivo de fechar a companhia e a expulsão dos jesuítas, vão causar uma revolta. Essa revolta vai ser, eles vão invadir comércios, eles vão invadir os armazéns, vão saquear tudo, mas ela vai ser sufocada pela coroa, ou seja, ela vai ser parada, ela vai ser controlada pela coroa, mas a Companhia do Comércio do Maranhão vai fechar e aí vai ter um acalmamento no Maranhão novamente. Beleza. A nossa terceira revolta vai ser a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. Eu falei para vocês sobre essa guerra na nossa última aula, mas só relembrando, vai ser por conta do descobrimento das Minas Gerais e o aumento do fluxo migratório, principalmente na região, gerando muitos conflitos. E por que vai acontecer essa guerra? Os paulistas acreditavam que a exploração das minas deveriam ser reservadas aos pioneiros da região, ou seja, eles. Mas isso não vai ser concedido pela coroa portuguesa e vai gerar uma guerra armada com lutas violentas. Tudo bem? Isso vai ter consequências. Vão gerar consequências e essas consequências vão ser a separação dos estados. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão se dividir e a formação de taxas na região, principalmente por conta do ouro. A Guerra dos Mascate em Pernambuco em 1710 a 1714. A Guerra dos Mascates vão ser caracterizadas pelos proprietários rurais de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. E só vai acontecer porque os espanhóis vão ser expulsos no século XVII. Por que isso vai acontecer? A perda do monopólio brasileiro do fornecimento de açúcar à Europa foi trágica para os produtores pernambucanos. Desta forma, a burguesia lusitana de Recife passou a financiar a produção olindense com elevadas taxas e grandes hipotecas. Mas o que tinha de novo? Bom, Recife não tinha uma superioridade política, tinha uma superioridade econômica e financeira, mas precisava muito da Câmara Municipal de Olinda. Beleza. Com tudo isso acontecendo, em 1710, Recife conseguiu a emancipação político-administrativa, transformando-se em um município totalmente autônomo. Os olindenses, não contentes, muito insatisfeitos, até porque eles estavam perdendo, né,
dinheiro em grandes hipotecas, resolvem fazer uma revolta. Através do comando de Bernardo Vieira de Mello, eles invadem Recife, provocando uma reação dos mascates chefiados por João Mota. Recife ganha, consegue expulsar os olindenses e continua mantendo a sua autonomia. Bom, a nossa penúltima revolta vai ser a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720. Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, vai estar tendo problemas principalmente com a fiscalização e a tributação excessiva da coroa em relação a Minas Gerais. Isso, mais a criação das casas de fundição em 1720, vão causar a rebelião de Vila Rica. Lembrando, as casas de fundição vão ser criadas em 1720, mas elas só vão funcionar em 1725, como eu falei para vocês na nossa última aula, beleza? Tá bom, o movimento foi rapidamente sufocado, até porque o seu principal líder, Felipe dos Santos, foi enforcado e esquartejado. Isso vai gerar um amadurecimento na consciência colonial. Por quê? Apesar de ser local e pouco organizada, a coroa vai responder através de uma ação muito forte, mostrando como que ela vai agir caso alguém tente causar mais rebeliões. Mais uma vez, fica muito claro que a população da colônia, embora não pensasse em independência, já tinha uma consciência bastante nítida de quais eram os seus interesses, estando dispostas a defendê-los até chegar a uma revolta armada contra a autoridade portuguesa. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula de hoje. Espero vocês no nosso próximo vídeo.